Fala, gente do PodSante, tudo bem? Começando mais um episódio e hoje nós temos aqui uma presença ilustre, uma doutora e também uma artesã da beleza. Ela é apaixonada por reabilitar sorrisos, lentes de contato, implantes e HOF, que ela vai contar o que é. E já vai explicar um pouquinho pra gente também. Principalmente tem causado um marco na cidade de Canoas com a sua clínica e tem também embelezado as pessoas e trazido mais do que autoestima, mas também a beleza real, a existência. Doutora Carol Lagman. Acertei o sobrenome? Acertou, certinho. Obrigado pela tua participação. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui com vocês hoje, nessa noite, falar de odontologia, Ai, que ótimo. de sorrisos, né? Tá, eu preciso ficar escondendo na minha boca assim. Não, de maneira nenhuma. E junto com ela nós temos a Nath, que também, além, né, de participar contigo na clínica, No consultório, isso aí, a gente não chama de clínica, chama de consultório. Porque tem um consultório só. Entendi. Então, uma clínica seria quando tem vários consultórios, mais de um. Isso aí. E a Nath veio hoje a brilhantar com todas as suas histórias, peripécias, e deve ter muita coisa pra gente falar, né, Nath? Sim. Obrigado, Nath, por estar aqui conosco também. Eu que agradeço a participação aí junto com a doutora Carol, né? Nessa nossa nova jornada que a gente começou já há alguns anos junto, mas vamos prosseguir agora em carreira solo, né? Que ótimo. E junto, meu fiel escudeiro, meu querido parceiro entrevistador comigo, Robert Brandão, como é que está? Olha aí, meus honras. Estou bem, graças a Deus. Tudo bem? Melhor ainda, né? Agora hoje nós temos porção dobrada, né? É verdade. Temos 2 entrevistadas, então... Normalmente é só uma pessoa. Isso. Bacana. E a parte boa de ser 2 entrevistadas é que não vai faltar perguntas, né? E não vai faltar histórias também para ser contada aqui hoje. Então, se você está assistindo aí, fique ciente, preparado para grandes histórias que já foram reveladas no começo já, né? Já foram. Sempre que eu falo com alguém de odonto, eu fico meio assim, ó. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo? Fico com vergonha. Vocês analisam normalmente o sorriso das pessoas por trabalhar com sorriso, com beleza? É meio que inevitável, assim, né? A gente, então tá. Eu olho pra pessoa e já vejo o sorriso dela. É meio inevitável o olhar já ir direto pra boca. Então... Eu vi ela olha assim, lá tem uma cárie no dente, no número X, né? Os dentes têm números também, né? Tem, né? Tem. Pois então. Que maravilha. Nath, tu também? Sim, eu acho que depois que a gente começa na odontologia é o perfil que a gente vê, né? É o sorriso, né? É o que destaca a gente, é o sorriso, né? Então é nosso cartão de visita. E quando a gente tá na odontologia, isso fica mais focado ainda, a gente já olhar o sorriso da pessoa automático. Que ótimo. Falei um pouquinho da formação de vocês. Vocês conseguem falar exatamente pra gente? Conta um pouquinho dessa história. Eu me formei em Santa Maria, na Unifra, que agora virou o UFN, que agora é universidade. Quando eu estudei era Centro Universitário Franciscano, hoje virou Universidade Franciscana, em Santa Maria. E eu fui a 5ª turma lá de odontologia, me formei e fui a 5ª turma a se formar. Tenho o maior orgulho de ter me formado nessa universidade, muito bacana lá em Santa Maria. Tive uma formação excelente, assim, onde eu pude realmente ver que a paixão que eu tenho pela odontologia, né? Foi lá que despertou ainda mais, assim, a minha paixão pela odontologia. Depois eu vim para Porto Alegre e me especializei em prótese dentária na PUC. Aí eu fiz a especialização na PUC, mais 2 anos, então, de especialização mesmo. E depois fiz vários cursos de atualização em implante, atualização em facetas de porcelana, atualização em harmonização facial, que é a HOF, que tu falou ali no início. Obrigado, Carol. E tá bem alta, né? Essa harmonização facial, né? Tá em alta. Bem. É uma coisa que veio a complementar, né? Bastante, assim, a minha especialidade, que é prótese. Então, os pacientes, eles sempre pediam muito pela harmonização facial, né? Sério? Porque eu acho que complementa. Complementa. Né? A ideia é que os dentes acabam também complementando também e a harmonização também, né? Exatamente, é um complemento, assim, eu digo que é a finalização, né, do meu trabalho ali. Tu vai colocar uma prótese bonita, vai deixar a paciente linda. Ela quer um bocão também, quer uma boca bonita, quer um botox, né, deixar a pele lisinha. Então, é a finalização com chave de ouro. Todo mundo quer ficar jovem. Então, no final do meu tratamento, tu vai ver uma pessoa diferente aqui. De lá. Olha, vou cobrar, hein? Olha, se tu quiser, o Robert vai fazer milagre. Vou ter que
preencher os lábios. Mas tu vai fazer isso daí também, preencher os lábios, né? Não, aí tá se puxando. Nath, como é que é a tua formação, Nath? Eu sou auxiliar técnico em saúde bucal e agora trabalho com a doutora também na parte da recepção, né? Recepcionar nossos pacientes. Então, a doutora tem uma função um pouquinho a mais, assim, comigo. Além de ter uma técnica, tem uma recepcionista. Técnica em saúde bucal, Nath, é a primeira que eu conheço, assim. Deve ser bem comum nessa área, mas eu não conheço muitas técnicas em saúde bucal, assim. Aonde que foi que tu fez? No IPUC. IPUC, que legal. No IPUC. Em Canoas, né? Em Canoas. Acho que a gente foi em 2011. Me formei em 2011, né? Logo em seguida comecei como auxiliar e passei para técnica. Daí, desde 2011, continuo na área, né? E agora está desafiando a doutora, ou as duas estão se desafiando nesse novo empreendimento, né? Sim, é tudo muito novo, assim, pra gente, né? Eu e a Nath, a gente se conheceu trabalhando numa clínica em que eu era funcionária, né, da clínica e ela era auxiliar já lá. Então, a gente se identificou desde então, né? Se identificava muito ali na profissão, a Nath sempre me auxiliando, se ajudando, né? E a Nath sempre foi a primeira pessoa que eu pensei, assim, quando eu decidi montar meu consultório, era a Nath que eu tinha na cabeça. Nunca tive outra pessoa a não ser a Nath, né? E graças a Deus ela aceitou meu convite, né, de trabalhar comigo e estamos aí. Eu sempre admirei muito a Carol, assim, o perfil de trabalho diferenciado dos outros dentistas, né? Eu via que a Carol se destacava. Então, isso me chamava atenção. Eu sempre fui uma pessoa observadora. Então, assim, eu sempre trabalhei na esterilização, né, que cuidava dos materiais e também auxiliava todos os dentistas. Então, em cada dentista, tu vê uma qualidade diferente. Na Carol, eu vi essa qualidade no amor que era lidar na prótese, que é uma área tão difícil, porque lida-se com pessoas que vêm muitas vezes sem os dentes. Então, isso a pessoa já chega meio triste. Então, tu tem que transformar aquele sorriso. E a Carol fazia isso com muita qualidade, faz isso muito. E eu via o quanto ela tratava as pessoas com amor, porque muitas vezes a pessoa ela não vem de vergonha ao dentista, por a falta dos dentes. Muitos não fazem os tratamentos porque se sentem com vergonha do dentista. Então, eu vi essa diferença que a Carol fazia com os pacientes. E também porque lidava com prótese, às vezes, com pessoas mais velhas, tem que ter mais paciência, explicar mais que uma vez. Então, eu sempre percebi isso, eu dizia para a Carol, tu tem um perfil diferente, tem um perfil empreendedor. Eu via isso na Carol, sabe? Esse amor por fazer algo diferente nas pessoas. E isso sempre me chamou a atenção desde o primeiro dia que eu vi a Carol. E eu sempre falava pra ela. A Nath acreditou em mim antes de eu mesma ter acreditado em mim, né? Então, a Nath foi minha maior incentivadora. Desde sempre ela dizia, Carol, tu tem que ter o teu consultório, tu tem que fazer a diferença, né, para essas pessoas. Então, por isso que não tinha como eu pensar em outra pessoa a não ser na Nath, né? Ela que me incentivou desde o início a montar o meu negócio. Eu sempre tive medo, né? Porque empreender não é fácil, né? Não é fácil. Sempre tive muito medo, ainda mais com tanta concorrência que a gente tem, né? Mas eu acho que quando a gente faz um trabalho bacana, assim, com amor mesmo, eu acho que a recompensa vem. Os pacientes veem isso, todos os pacientes que entraram até agora no meu consultório, eles sentem isso, né? Robert é a prova. Sente a diferença que é de o tratar com amor, com carinho, de ver o paciente como um todo, não só como um dente ali na minha frente, sabe? Ver a saúde dele, perguntar como é que ele tá, tudo, né? Então, esse é um diferencial, com certeza. Como isso atinge a autoestima, né? Eu lembro de um colega de ensino médio, assim, ele perdeu um dos dentes da frente, não sei qual foi o motivo da perda do dente, mas ele não tinha. E daí, pra rico nosso, a gente tava conversando, ele botava os lábios na frente e ria, né? Que virou um bullying, né? Na época a gente não falava de bullying, mas a gente se riava muito nele, né? Sim, faz parte, com certeza. Né? E isso não é só porque nós se riávamos, isso acontece ainda hoje, né? Sim. Se a pessoa se sentir, né, envergonhada ou até mesmo, né, entrar um pouquinho numa depressão, justamente por causa da sua deficiência ou uma falta de um dente ou até mesmo, né, uma má formação, né? Sim, eles se entristecem muito, né? Muitas vezes eles vêm muito tristes pra gente, né? Doutor, eles vêm muito tristes, porque imagina, faltar um dente pra gente é como se faltasse um dedo da mão, muito mais, um braço, entendeu? Então é muito difícil.
E infelizmente o que a gente vê muito também é o medo, né? Os pacientes, eles vêm com muito medo de dentistas que maltrataram, assim, que deixaram traumatizados mesmo, né? Eu fiz uma extração e passei muito mal e senti muita dor. Então, os pacientes ainda vêm com muito medo no consultório. Eles vêm, assim, muito acuados, né? Então, a gente tem que saber tratar esses traumas, né? Esses medos dos pacientes, tentar tratar da melhor maneira possível para que a dor seja mínima ou nenhuma dor, né? Que não, meu objetivo é que o paciente saia dali e não sinta nenhuma dor, que ele tenha o seu tratamento bem executado e sem a menor dor possível, assim, sabe? O que tu tá dizendo, Carol, é que a mente da pessoa influencia negativamente quando ela entra num consultório? Com certeza. Que os Com traumas, certeza. os medos até do que ela não conhece, do que ela não sabe como é, ou até das histórias, né, das lendas urbanas, né, de que abriram uma coisa chamada de broca. Aí essa broca é igual da furadeira, aí eles vão te furar e tal, as pessoas chegam com esse medo. E isso pode fazer o tratamento ser muito mais doloroso. Sim. E às vezes as histórias de outras pessoas também influenciam, né? Isso acontece muito nos implantes dentários, né? O paciente já vem dizendo, mas a fulana passou muito mal, ou rejeitou o implante da fulana. Então, eles já vêm com esses medos. E a gente tem que desmistificar isso, né? Falar, não, mas cada caso é um caso. O da senhora vai ser diferente, a gente vai fazer com tal técnica, a gente vai usar tal instrumento, né? Então, ir conversando com ela e acalmando ela de que com ela não vai acontecer a mesma coisa. Mas tu teve cadeira disso na faculdade? Não. Não teve. E teve que lidar com isso já? Tem algum caso que a senhora possa compartilhar com nós? De medos, Isso, assim, tu de falou traumas. senhora? Tu chamou ela de senhora. Já é casada, né? Conforme Mas aí assim, a né? regra de português. E você, né, uma senhora, eu tenho pra ela aqui, duas jovens moças. Eu não chamei nenhum de vocês de senhora. Vamos lá. Não precisa mesmo. Não. Não, histórias de medos, assim, eu pego praticamente todos os dias. Hoje mesmo, né? Não quero dizer nada, porque alguém aqui na mesa tem medo. O Michael, né, Michael? É o Não, Maiqueira. histórias de medos a gente pega todos os dias, assim. Acho que não tem nenhum dia que eu não atendo um paciente que me diga que tem muito medo de dentista, assim. Então, é corriqueiro. A gente tem que saber lidar com isso e tentar acalmar a pessoa, né? Que nem eu expliquei agora, tentar dizer que com ela não vai acontecer isso, que a gente vai usar outras técnicas, né? E tentar acalmar da melhor maneira, assim. Eu acho que o principal é o medo, né? A maioria dos pacientes, eles vêm com medo. É difícil. Se vocês perguntar para quase todas as pessoas qual é o médico, eles não têm medo, mas dentista eles têm. Porque alguém criou isso para eles. Talvez eles nem tenham passado por isso, mas alguém falou e eles seguem aquela linha pensando assim. Mas é aquilo que o André falou, essa imagem que se passa, né? Tu vê uma pegadinha, nessas que tu vê na TV, tu vê um dentista saindo da sala, todo ensanguentado, dizendo, próximo, que vai remeter no subconsciente dessa pessoa. Que o dentista é carniceiro, o dentista é uma pessoa que vai machucar, né? Infelizmente ainda tem muito essa crença popular, né, de que o dentista, principalmente com crianças também, né, os próprios pais às vezes assustam as crianças. Se tu não fizer tal coisa, o dentista vai te dar aquela anestesia, sabe? Aquelas coisas Se tu te assim. mexer, ele vai arrancar teu dente. Então infelizmente ainda tem muito isso, dos próprios pais assustarem e a criança vai levando isso, né, pro resto da vida, né? Pelo que eu vejo, o teu diferencial também não é só tratar o enfoque daquilo que o paciente vai ir, né? Mas é tratar a pessoa junto, né? Tratar a pessoa. Que a pessoa sai de lá não somente com o seu tratamento dentário bem executado, mas com a sua cabeça em ordem em relação a várias questões, né? Da odontologia, né? Sim. Então, tu vai conhecer a pessoa e vai descobrir que por trás de um dente, né? Tem um ser humano com traumas, com emoções, com dificuldades, com necessidades, né? Que de repente a mãe falou isso. Isso que vocês falaram é importante, a Nath falou. Pacientes mais idosos, tinha até uma época em que legalmente era arrancado os dentes das pessoas. Tipo, os médicos, né? Eu tenho pessoas idosas. Hoje chegou uma paciente relatando isso pra nós. Ela disse, eu tirei todos os meus dentes e não tenho medo. Mas o meu esposo, quando a doutora disse que tinha que tirar os dentes dele, ele ficou com medo, ele não veio. Ela fez o relato hoje pra nós. Era uma prática comum arrancarem os dentes, né? Eu expliquei pra ela, né? A doutora acabou explicando e reforçando, né? Que precisaria, mas que a gente faria com todo cuidado e coisa e tal. E ele veio com medo. Ele chegou em casa dizendo assim, eu acho que eu
eu não vou fazer agora. Tipo assim, inventou uma desculpa, mas ela percebeu que era por causa de tirar os dentes. Se usam essa prática hoje, Carol? De tirar todos os dentes? Não, todos não, mas tipo, tirar 1 ou 2 ou 3 dentes, assim. Sim, infelizmente ainda tem, né? Mas num estágio muito crítico? Ainda tem muitos pacientes que esse caso desse senhor, né? Infelizmente, ele vai ter que tirar todos os dentes. Hoje em dia, a gente tem alternativas, como os implantes dentários, né? Que vêm reabilitar de uma maneira melhor, que seria uma prótese fixa, né? Antigamente, só tinha dentadura. Era muito raros os casos de implante, né? Hoje não, hoje já é bem mais comum a gente fazer já a extração desses dentes e já a colocação de uma prótese fixa. Isso é possível, isso dá mais conforto para o paciente, né? Antigamente não tinha essa alternativa. Mas ainda tem, sim, os pacientes que precisam tirar o que leva todos. a ter que tirar todos os dentes, assim, nesse caso? A gente assim, quão ruim tem que ser o nosso cuidado com a higiene bucal a ponto de nós termos que tirar os dentes, resumindo. Infelizmente, a cárie dentária ainda é um dos maiores fatores da perca dos dentes. A cárie, e a gente tem também a doença periodontal, que é a doença da gengiva, que é quando atinge dentro do... A gente tem a coroa do dente e a raiz do dente. Quando a placa bacteriana já atinge a raiz do dente, os dentes acabam afrouxando. Então, os dentes ficando frouxos, tem que acabar tirando os dentes. Isso também é uma das causas da perca dos dentes. Que às vezes os pacientes chegam com todos os dentes com mobilidade. Uma mobilidade num grau acentuado. E aí a gente tem que acabar extraindo os dentes. Tipo, o cara chega com um dentinho de leite lá, como se fosse uma criancinha mexendo assim, tu fala, os dentes estão frouxos. Por na isso raiz aí do entra a dente. prevenção, né? Que de 6 em 6 meses tem que ir ao dentista. Isso. De 6 em 6 meses? Em casos periodontais, Que eu vou. Tá menos certinho, tempo. tabelinha certa, né? Porque aí se descobre a tempo e se trata. E consegue E não tratar chega tempo. num caso periodontal. Né? Só acontece esses casos assim, pessoas que acabam deixando muito tempo. Tipo, esse senhor que a gente tá falando, ele deve ter uns 65 anos. Uns 65 anos. Então, a escovação era bem diferente de hoje. Hoje a gente, né, escova o dentinho ali, a criança nasceu um dentinho, a mãe já tá ali escovando, cuidando. Antigamente não tinha esse cuidado. Né? Antigamente não tinha, hoje é diferente. A Radassa vendo nós escovando os dentes já vinha já. Tem 2 dentes, tem 4 dentinhos, dois em cima e embaixo. Daí a gente dá a escovinha, escova os dentes e deixa pra ela, ela sai escovando. Já. Né? Na hoje real, em dia a gente os pais já incentivam mais a escovação. antes né? dos dentinhos nascerem, né? A gente já escova antes do dente nascer, a gengivinha já ali, a gente já tem esse cuidado de passar esse atendimento também para as mães no consultório. Um relato bem frequente também é dos pais, esses mesmos pais que têm medo, eles vêm e dizem pra mim assim, eu tô ensinando meu filho diferente, eu já tô desmistificando isso no meu filho. E isso, pra mim, é muito bom de ouvir, né? É que uma o pai quebra já de ciclo. É uma quebra de ciclo, exatamente. Então, isso é muito bacana. Que os pais que passaram por medos e traumas, hoje em dia já estão ensinando os filhos diferente, né? Uau. Sabe o que eu mais admiro, Robert, na Carol e na Nath? Porque se tu vai pensar, essa pessoa, elas, dá pra ver, né? Elas amam tanto o que elas fazem, porque o ideal seria, claro, tu passar a prevenção, mas a gente sabe que quanto menos o paciente se tratar, mercadologicamente, mais serviço, mais trabalho elas terão. Sim. Só que o amor por essa profissão, né, como todo mundo que cuida de saúde, eu acho que é tão grande que vocês não se importariam, pelo que eu vejo, assim, a paixão que vocês falam, de que vocês migrassem, de repente, para um outro cuidado, uma outra vertente, que todo mundo cuidasse da sua saúde, sabe? Porque eu vejo que eu não me importo, sabe? Estudei, mas tá todo mundo cuidando da sua higiene e tá tudo certo, vou para uma outra área, assim, porque é tão prazeroso, né? Não, se a gente pudesse tratar só a prevenção, né? Isso! Só fazer limpeza, só fazer a Clareamento. prevenção, Seria muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Uhum. Tem cadeiras, né? Tipo, eu que fiz ali o técnico, a gente aprende muito a prevenção. A nossa parte é passar a prevenção e ajudar o dentista nisso, em prevenir. Muitas vezes a gente passa ali as instruções, ajudando o dentista, né, a fazer isso. Porque se prevenir, não vai ter o problema. Ele vai vir para fazer outras coisas, outros tipos de tratamento conosco. Botar um tox, fazer outras coisas que dá para fazer na odontologia. Fazer o clareamento, que nem a doutora disse, tem muita coisa para fazer na odontologia. Então, seria esse o ideal, né? Mas não acontece assim, né? Que legal. Aí deixa eu te falar sobre empreender.
Não ensinam isso também? Não. E como é que é tu sair de um curso onde tu tem todo o conhecimento, o know-how, a expertise, e agora tu tem que lidar com fluxo de caixa, com finanças, com bater ali financeiramente, pagar fornecedores, porque vocês devem ter os equipamentos, vocês devem ter produtos, esses insumos que são recorrentes, né, diário e mensal e tal. Como é que tá sendo essa organização pra ti, pra vocês, né? Sem falar de... E a Nath, que Deus o livre, né? Meio caminho andado. Eu acho que o primeiro passo é acreditar na gente. Aí as coisas começam a fluir. Quando tu acredita, acontece. Se você acreditar que tudo é possível, você consegue. Demora um tempinho, demora. Tudo leva assim um tempo para todas as coisas, mas quando tu acredita, Deus te encarrega de dar alternativas e tu chega lá. Entendeu? Quando tu faz as coisas honesto e correto, Deus se encarrega de cuidar para ti. Essa seria a palavra-chave. Eu já me formei, me formei em 2011, né, 2012, e desde então eu sempre trabalhei em clínicas. E eu, claro, lá na faculdade eu sempre pensava em ter o meu consultório, né? Mas quando eu fui para a realidade mesmo, vi que era caro ter o seu consultório e era difícil, era muita concorrência, eu me assustei. E eu pensei assim, não, isso não é para mim. Eu vou trabalhar em clínica mesmo, vou ganhar minha porcentagem ali, mas não me preocupo com mais nada, só em ir lá trabalhar, né? Então, por um bom tempo eu fiz isso, né? Por 10 anos, 11 anos eu trabalhei em clínicas. Então, agora eu me sinto mais preparada, sabe? Então, eu já peguei uma bagagem ali, já atendi muitos pacientes, né? Então, hoje eu me sinto mais preparada. E eu me sinto também, assim... Acho que é pronta mesmo, né? A palavra certa. É pronta para isso. Então, eu consigo encarar isso de uma maneira mais tranquila também, né? Dizer, não, agora eu vou estudar essa parte do empreendedorismo, que eu não tinha noção nenhuma, né? Não tinha noção nenhuma. Então, estudei bastante, né? Estudei muita coisa sobre gestão. Eu e a Nath estudamos também. Comprei uns cursos também de secretária também para a Nath, porque a gente não tinha noção nenhuma. E com esses cursos a gente foi aprendendo muita coisa e agora estamos colocando em prática. Então, mas não é fácil. Que é um desafio, né? Não é fácil. É cada dia. O André falou, tem toda a gestão do negócio, né? De finanças, estoque e tudo mais, e a captação dos clientes, né? Sim. Para que então possa ter esse fluxo, esse caixa, para que daí possa... Sim. Tudo isso Sim. que é... Isso parece ser um desafio só, não, mas cada um é uma caixinha, para mim, quando eu penso separadamente, cada um é uma caixinha separada, Sim. né? Bom, agora eu tenho que pensar em captar pessoas, e como é que eu vou fazer isso, né? Agora eu tenho que pensar em como que eu vou custear, né, todo o material, porque cada maquinário, cada aparelho é extremamente caro, né? É muito caro. Mas pra você que tá vendo esse episódio, e já é uma lição da Carol. Por anos ela fez o que a gente chama de empreender no CNPJ do outro. Por 10 anos ela empreendeu no CNPJ de outras empresas. Sim. Então ela aprendeu as necessidades, aprendeu as dificuldades. Ah, entendi. Talvez não, claro, com a responsa, né? De ser no teu. Mas ela empreendeu aprendendo no CNPJ do outro. E depois de 10 anos de know-how, né? Conhecendo, agora ela se sente como a gente vê pronta, né? E pra clínica, né? Em Canoas. Por que Canoas? Eu vim para Canoas em 2019. Eu morei em Porto Alegre 8 anos. Eu estudei em Porto Alegre na PUC, daí fiquei por lá 8 anos. E aí a gente queria uma coisa mais sossegada, assim, né? A gente pensou, Canoas... Eu sempre trabalhei em Novo Hamburgo também, então eu fazia esse caminho, né? De Porto Alegre para Novo Hamburgo e Canoas ficou no meio do caminho ali. Então, cada pedacinho desse consultório fui eu que decidi tudo, cor. As cores foram todas pensadas nos pacientes, no conforto dos pacientes. Toda a iluminação foi pensada também para o conforto do paciente. Então, tudo ali foi pensado para os meus pacientes. Nossa, incrível, né? E como isso faz a diferença? Tu pensar, Claro. nem no caso que a doutora está dizendo que antes de ter... fisicamente o seu consultório, planejou e de que forma que ela queria atender seus clientes, né? Tu viu que ela dizia, tem que ser um lugar térreo para poder atender pessoas mais idosas, sabe? Isso faz a diferença, que é o que o André foi citando no começo, do cuidado que vocês têm, o olho clínico que vocês têm, não só para ver os dentes, mas para ver a pessoa. E isso constrói o perfil de vocês, né, como um excelente profissional.
sabe? Isso faz... Não, é legal. Eu pude conhecer lá o consultório, né? O primeiro dia fomos a família. E assim, de cara já chega ali a um lugar bem aconchegante, né? Tem aquele hall de entrada, tem até um cafezinho para estragar os dentes. Não. Aliás, tem doce, mas eu não sei se eu deveria estar comendo. Eu posso comer isso, doutor? Claro que pode. Posso, Nath? Pode. Desde que eu escove depois que os dentes. escove, faça as Exatamente. limpezas de prevenções. Tá bom. Depois eu vou pedir uma listinha aqui para os nossos espectadores. Dicas, né? Sim, com certeza. Eu tô com o doutor Konachi aqui, eu posso uma técnica. E essa é a principal diferença nossa, né? Atender o paciente de uma forma humanizada. Isso. Que fez o que me fez também ir trabalhar com a Carol, porque eu trabalhava em clínica, então é tudo muito rápido, tudo muito mecânico. Uhum. Então, há muito tempo, eu Linha queria... de produção. Linha de produção. E eu queria muito dar esse trabalho humanizado. É ter esse tempo com o paciente, conversar com o paciente, entender o que ele quer. Ótimo. E em clínicas a gente não consegue fazer isso, por causa do fluxo de correria. Muito rápido. Muito rápido, é produção. Então, quando a Carol decidiu o consultório, eu tinha plena certeza que eu iria largar tudo que eu estava fazendo e iria me mudar para o consultório com ela, para a gente seguir esse trabalho. Porque eu queria algo novo e diferente, onde eu pudesse cuidar das pessoas de uma forma humanizada. Que ali a gente consegue fazer esse trabalho. E em clínica a gente não consegue pela falta de tempo. Tu tenta, mas tu não consegue. E é uma coragem também, né? De apostar, por mais que conheça, né? Sim. E apostar, né? Na visão, né? Do empreendedorismo, né? Da visão que a Carol tem. Isso é coragem. Pontos para Nath. A gente juntou, né? A coragem. Eu sempre, desde nova, eu sempre tive o sonho de empreender. Então, já tentei empreender com 19 anos. O Robert já sabe a minha história, né? Não, Verdade. Não, 19 anos. Conta. Gente, eu já empreendi, já tive uma lancheria por 4 a 5 anos. 4, 5 anos? Isso, aí decidi, né, após 5 anos, eu decidi que eu não queria mais, porque eu não queria trabalhar à noite, então eu queria um outro forma de trabalho. Aí eu caí na odontologia. Quando eu larguei o meu negócio, eu saí para odontologia. Fui vendedora aí por uns 2 anos, quando eu fiz o curso, né? E aí eu parei na odontologia aqui. Mas o meu sonho sempre foi estar junto de alguém e empreender. Sempre tive, né? Aos 19 anos eu tive empresa e com funcionários de carteira registrada. Acho que uns 3 funcionários. Nossa. Eu me Robert lembro de trabalhou trabalhar com a tia, isso, nas férias de escola, né? Nas férias de escola. Trabalhou com trabalho ela? escravo, Mas não. conta isso. Depois de... A gente tá aqui, o Carol não sabia disso? Não estamos nos sentindo traídos, Carol? Estamos. Na Como é que verdade, a gente conversou um monte aqui? um lapso de memória aqui. 30 minutos de entrevista, agora que tu fala pra gente que Sim, trabalhou com ela. nas férias o Robert ia trabalhar comigo lá. Serviço. Então, Como é que ele era? Fala. o Robert sempre foi super dedicado, assim. Ele sempre foi, verdade. desde novo mesmo, não é porque é, né? O Robert, né? Meu sobrinho. Nunca mais eu convidei Mas- a gente combinou com ela. Mas ele sempre Tô foi... entendendo porque. O Robert sempre se destacou também. Então, ele sempre foi, assim, porque era férias, né? Outra criança estaria brincando. Sim. O Robert vinha pagar os trocados. Olha aí, ó. Eu já queria. Vinha atender mesa, recolher mesa, porque como era no bairro Matias Velho, que é próximo ao bairro que a gente mora, então Você- era bem movimentado mesmo a minha A lancheria. clínica na Estância Velha, né? Isso. Mas é perto, né? A gente tem muito clientes da Matias. Nossos clientes, porque é muito próximo. São todos bairros próximos ali. E a gente quer que todo mundo venha, né? É verdade. Os bairros bem próximos Atenção, ali. Canoas, né? É, Canoas, inclusive, estamos aí. Cachoeirinha também. pessoal de Cachoeirinha também que é pertinho. muito pertinho, Cachoeirinha. É, a Estância é super pertinho, gente. É uns 15 minutinhos, né? É super pertinho. Em Cachoeirinha eu trabalhei 8 anos. Hoje eu tava vindo eu comentando com a doutora. Fiz 8 anos vindo pra Cachoeirinha como técnica, né? Na avenida ali tinha uma clínica, a gente trabalhava ali. Eu trabalhava com... E a doutora, antes de decidir ser doutora, o que fazia? Ou já desde sempre pensou em fazer odontologia? Desde sempre. Os meus pais, eles são protéticos, que é quem faz a prótese. Ai, Jesus, eu achei que era quem protegia demais. Eles são protéticos. Aí eu falei assim, meu Deus, vamos manter uma distância da Carol. Você Gostei. mesmo casado, a gente não sabe se os pais estão de olho. Né? Protético é quem faz a prótese, né? Constrói ali, né? O artesão, digamos assim, da prótese. Então, eu cresci no meio de prótese dentária, né? Coroas e raízes. Exatamente. Então, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Sempre que eu saí do colégio, o que tu vai fazer de faculdade, né? Vou fazer odontologia, nunca pensei em outra coisa.
Meu pai principalmente foi meu maior incentivador, assim, de fazer odonto, né? Ele que foi lá, me incentivou. Inclusive, tem até uma história, assim, engraçada, digamos assim, né? Que eu passei na faculdade particular, que é a Unifra, né? E aí eu disse pro meu pai, não, pai, eu vou estudar 1 ano, vou fazer cursinho e no ano que vem eu passo na Federal, né? Eu quero passar na Federal. E ele, não, filha, o pai se organizou uma vida inteira para pagar a faculdade para ti. Pode lá fazer a tua faculdade, em que esse 1 ano que tu vai estar estudando aí, sem a certeza de que tu vai passar, tu já vai estar estudando odonto. Daí tu vai estar 1 ano antes formada. Então, vai lá e faz a tua faculdade. Então, assim, para mim é um orgulho enorme, assim, que o meu pai foi lá, pagou minha faculdade, meus pais, né, os 2, pagaram minha faculdade. Então, graças a eles que eu sou quem eu sou hoje, né? Que bom, né? A gente Que tem eu um pouco pude- cultura de vitimismo, né? Ai, pai pagou. Que bom que o teu pai Que conseguiu. bom. E né? a gente viu quanto o pai da Carol ficou feliz quando imagina. ele viu, né? Nossa. Que chegou e conheceu o consultório, a gente pôde perceber, né? A Carol até me Sim. mostrou as fotos deles ali chegando. A gente viu quanto eles ficaram felizes. Eu tive o prazer de conhecer eles, né? Que eu não conheci agora. Nossa, assim, tu via o sorriso deles, Com né? a certeza ele foi o felicidade primeiro deles. sonhador, né? Primeiro a É. visualizar a clínica antes mesmo dela se formar, né? Não, um dia É ela vai se verdade. formar, vai ter uma clínica, né? Motivo de orgulho, né? Meu irmão também é dentista e meu irmão trabalha comigo. Ele estava Sim. semana passada lá no consultório. Ele mora em Passo Fundo, então ele mora longe. Ah, Mas ele é especialista em implantodontia e especialista em ortodontia, que é aparelho e implante, né? Ele tem essas 2 especialidades e eu sou especialista em prótese, então são coisas que se combinam, assim, né? E aí eu chamei ele para trabalhar comigo, então na semana passada, assim, ó, era a concretização de um sonho mesmo acontecendo, sabe? legal. Porque ver o meu irmão e a minha cunhada também, que a mulher dele também é dentista, então ver eles, família de dentista. dentista. o cachorro escova certinho depois de pegar o bonitinho dele. Legal. Então, Caramba, ver cara. eles trabalhando lá no meu consultório, sabe? Que foi tão planejado, que foi assim, ó. Então, foi a concretização de um sonho real mesmo, assim, ver acontecendo. Uau. Nath, tu tem irmãos também? Técnicos em... Ah, não, toda outra área. todos de outra área? Todos de outra área. Mas tu não tem irmão nenhum. Tenho, não, somos uma família bem grande. É? Quantos Aham. irmãos tu tem? Nós somos em 8 no total. 8? Aí lá meu pai se puxou. Não tinha TV em casa? Não, nessa época Ah, não. não tinha mesmo, acho, né? Não tinha, não. E Carol, tu e ele só. É, eu e meu irmão. Vocês são um casal de filhos. Sim. Olha aí, ó. Aham. É uma curiosidade meio inútil, mas sabia que só 25% dos homens do mundo podem gerar casal? Porque o gene masculino determina se vai ser homem ou menino. Não me diga isso, porque a primeira vem a menina, eu quero menino. Não, mas sabe que é 25% dos homens, sabia? Sério? Do Não mundo. sabia. Porque é o cromossomo masculino que acaba determinando, né, se vai ser menino ou menina. E não é todo homem que consegue ter essa de primeira, se ter uma menina e ter um menino. Tanto que você vê, às vezes, nas famílias, o pai tem um filho, daí tem 2 filhos, 3, 4, 5 filhos homens. Ou mulheres, né? Tem até as minisséries, aquela Casa das 7 Mulheres, que o pai tinha 7 filhas mulheres. Se ele tentar ter 8, vai ter 8, uma menina. 9 meninas, ele vai ter só menina. Olha que interessante. É uma porcentagem bem pequena da população masculina mundial que consegue ter um casal. É. Isso eu perguntei. Legal. Mas vocês são não é 8 meninas, né? É 3 meninas e 5 meninos. Também. Mais meninos. Então também. Então, teu pai também faz parte dessa porcentagem. Mas eu tenho uma grande chance, né? Porque meu avô teve Tu quer ter, meninos, então tu tem... meu vai avô ter teve uma meninos grande e meninas, meu pai teve meninas e menino. Então eu tenho a grande chance de ter menino e menina. Não, claro que tem. A genética É, puxa, né? Nesse teu estudo diz que a genética também... Diz que, Ah, claro. tá. Se tu teve uma menina, tu tem agora 70% de chance de ter outra menina. Se tu tiver a segunda menina, aí tu tem 90% de chance de ter uma terceira menina. Tá repreendido. Eu queria saber da tua história com... Ah, É que eu não quero dar um spoiler assim do que a gente tava conversando antes. Mas eu queria saber, Carol, da tua adolescência, vamos dizer assim, né? Da onde tu é? E depois da Nath. Nath, da onde tu é? Eu queria saber de vocês. Onde vocês são, como foi a adolescência, como foi a vida jovem, enfim. Tá. Até a gente entrar naquilo que a gente falou antes. Tá bom. Eu sou natural de Três Passos. Onde fica Três Passos? Tem muita gente, assim, que... Quando eu falo Três Passos, sempre tem alguém que é de Três Passos, apesar de ser uma cidade pequena, de 23 mil habitantes.
Olha. Mas tem muita gente, assim, que sabe, conhece, né, daqui, que conhece muito bem. E Três Passos é uma cidadezinha pequena, então, normalmente, o pessoal que vai estudar fora, ou estuda em Santa Maria, ou em Porto Alegre, né? Também tem Ijuí, que é mais perto ali de Três Passos, mas normalmente é Santa Maria, Porto Alegre. Então, na minha adolescência, né, antes da faculdade, eu sempre quis ser modelo, né? A gente sempre tinha aquela coisa, ser modelo, e aí eu sempre fui alta, e aí o pessoal dizia, não, tu tem que ser modelo, né? E eu, com 13 anos, eu fiz um curso do Gilson Stein, que foi quem descobriu a Gisele Bündchen. Olha aí. Aí eu fiz o curso, e meus pais me deram de presente de 15 anos uma viagem para São Paulo. E ela desfilou com a Gisele, né? Não desfilou. É tão legal Corta, colocar, corta, né? corta agora, corta esse corte, vai ser um corte. Corta aí, Marco. Mas era meu sonho, assim, eu ser modelo, né? Cheguei lá, me apresentei para as agências, tudo. Não fui escolhida para ser modelo, porque eu não tinha o perfil para ser modelo de passarela. Poderia, se eu quisesse, seguir modelo de fotográfico, mas modelo de passarela não tinha perfil. Então, Mas tu queria de passarela. eu queria de passarela, assim, nossa, eu olhava aquelas modelos, assim, Desfilando, assim, com a nossa, Victoria's me dava Secret. um negócio, assim, Coleção né, de outubro. ser modelo de passarela, né, e meu pai me acompanhou, a gente fez depois um desfile das escolhidas, digamos assim, né, em Horizontina, que é a cidade da Gisele Bündchen, a gente fez, então, que é a sede onde tem o negócio lá do Gilson Stein. E aí a gente fez um desfile lá, o Gilson Stein veio conversar com meu pai para ver se eu queria seguir essa carreira. E aí o meu pai conversou comigo, disse, filha, eu acho que tu pode fazer uma faculdade. De repente ele já tinha essa visão aí, né, de vai fazer uma faculdade, vai fazer uma coisa assim mais garantida, segura, mais né? segura. E aí Porque ele é protético, né? E aí ele conversou comigo e me convenceu, assim, de que, né, daqui a pouco eu ia estudar, ia fazer uma faculdade, e que a carreira de modelo era meio incerta, digamos assim, né? E aí eu não segui carreira de modelo. E estou aí na odontologia, que é a minha paixão, Mas tá né? dando certo, Sou apaixonada pela odontologia. Coisa boa. Nath, tua vez. Eu sou paranaense, né? Vim pro Sul em... Paranaense? Sou paranaense, vim em 2002 pra cá. De que cidade tu é do Paraná? Quedas do Iguaçu. Quedas do Iguaçu. Próximo às Cataratas. Mas meu pai se mudou para várias cidades ali, mas afinal a última cidade que a gente tava era Quedas do Iguaçu. Uma cidade pequena também, né? Então, meus irmãos vieram pra cá, como a gente era um bando, né? Então, meus irmãos vieram pra cá e só Seria ficou 3 passos do Paraná, assim. não, longe. E aí a gente veio pra cá, né? Meus pais moram em Nova Santa Rita, num sítio. Minha mãe, né? Só minha mãe agora, porque meu pai já é falecido. E estamos aí em Canoas agora, né? Tinha que conhecer a Carol, né? Pra nós estarmos juntos. Né? Nesse novo trabalho. Fomos se encontrar em Canoas, né? Numa clínica que ela trabalhava e eu cheguei, né? E aí, chegamos aí incentivando a Carol. Isso aí. E tá aí, né? Os incentivos deram certos. Eu fiquei muito surpresa, assim, quando a Carol me falou, Nath, decidi montar. Porque quando eu falei, ela disse não, sabe? Eu imagino. Então, isso me deixou muito feliz, sabe? Nossa, quando ela falou, assim, eu respirei sério. Porque era um sonho pra mim, sabe? Estar num consultório, numa coisa diferente, né? Fazer algo humanizado. Então, assim, quando a Carol me falou, eu disse, Carol, fez a melhor escolha. Uau. Quanto tempo levou? Dela decidir dela te falar? Demorou. Demorou bastante, porque a Nath, eu e a Nath trabalhamos muitos anos, né, Nath? Uns 5 anos, pelo menos, a gente trabalhou juntas. E desde o início ela me dizia, eu dizia, não, Nath, não é pra mim. Foi mais que uma vez, né? Não quero agora. E aí depois de novo, e aí veio a pandemia, né? Então na pandemia tudo deu uma bagunçada, assim, na cabeça da gente, né? E foi durante a pandemia que eu comecei a amadurecer essa ideia, assim, de que eu queria fazer outra coisa, que eu queria fazer uma coisa pra mim, né? Trabalhar do meu jeito, né? E ter uma coisa própria, né? Foi a partir da pandemia que eu comecei a pensar, assim. E quando eu falei pra Nath que ela veio, assim, com tanta euforia, tanta felicidade, assim, que tem muita gente que te bota pra baixo também, né? O que mais tem, né? Pessoas, quando eu falava, assim, claro, no início eu não abri pra muita gente, né? Falei pra
poucas pessoas, assim, mas tem muitas pessoas que te botam pra baixo, né? Que, não vai dar certo. Às vezes pelas tem mesmas muita experiências, traumas passados dos pacientes, né? Exatamente. Ou por inveja, às vezes, ou Sim. por traumas Exatamente, né? Diziam, pensa bem, né? Tem muita concorrência, não vai dar certo. E a Nath, quando ela me veio, assim, tão feliz, com aquela felicidade, assim, Sim. e me colocando lá em cima, daí eu pensei, não, eu tô fazendo a coisa certa, assim, porque eu vou ter a Nath do meu lado e eu sei que ela vai estar sempre me incentivando. E pra mim é muito bom ter a Nath junto. E comigo também foi a mesma coisa, assim, quando eu decidi, que eu falei pra algumas pessoas, eu vou ter que tomar outro norte, né, vou ter que fechar. Vou ter que fechar algumas, fechar uma parceria que eu tava de trabalho pra ir pra outra, coisa e tal. As pessoas também me disseram isso. Não, mas pensa bem. Talvez você vai dar um passo errado. Pensa bem antes de fazer isso, sabe? Mas eu tinha certeza que ia dar certo, né? Que a gente... É devagar, a gente chega lá, eu sempre dizia. E eu não, faz tempo que eu já coloquei isso na cabeça. E como é com a Carol, eu sei que a gente vai dar certo. E que a gente tá aqui hoje, colhendo os frutos. Uau, eu fico... Vocês têm uma ligação muito boa, assim, né? Dá gosto de ver, né, Robert? Não, fechou bem a parceria, né? E depois a gente foi ver até que as datas, né? Que a Carol se formou em odontologia foi o ano que eu me formei no curso técnico. Ano. E a gente não sabia, a gente nunca falou assim, quanto que ano que tu se formou, nem nada. A gente foi ver, né? Quando a gente foi fazer os documentos ali, a gente foi ver que as datas batiam. A gente se formou junto. A gente se formou no mesmo ano, tipo, nos mesmos meses ali, praticamente. Tipo, eu no técnico, né? E a doutora na odontologia. Daí a gente, mesmo ano, sabe? Assim, coisas assim que aconteceram com a gente, que a gente via que era direção boa de Deus, sabe? E eu sempre orei muito também, né? Eu acho que o pessoal também, quando a gente ora e pede, Deus nos abençoa, né? Eu sempre tive muita direção de Deus, a Carol sabe, né? Sempre Deus foi sempre esteve na frente de tudo que eu vou fazer, sempre Deus me direciona para que as coisas aconteçam. Que nem eu disse pra Carol, se for pra Deus vai nos iluminar que vai dar tudo certo. E assim, as coisas começaram a acontecer, né? Tu é praticante, Nath, de alguma profissão de fé, assim? Sim, eu me batizei em 2019, eu tinha 20 anos. Eu me batizei, né? Então, eu já tô com 40. Eu tive um tempo que eu fiquei afastada, mas assim, de Deus a gente nunca fica, né? A gente pode ficar afastada um pouco da igreja, mas de Jesus a gente nunca fica. Quando a gente conhece, a gente nunca mais larga ele, né? A gente pode ficar de uma igreja, mas de Jesus a gente nunca se afasta totalmente, né? Ele tá sempre presente conosco. Quando a gente conhece o Jesus verdadeiro, a gente nunca mais se afasta. E tu, Carol, pratica alguma profissão? Não. De fé? De profissão fé, sim. De fé, sim, com certeza. Eu e a Nath, a gente ora muito lá no consultório também. Mas não pratico nenhuma igreja, assim, não frequento, na verdade, nenhuma igreja. Assim. Eu acredito muito no Deus que tem dentro de mim, né? Então, eu oro muito, Nós oramos todos os dias, né? A gente pede muita direção de Deus, né? Muito. E eu acredito muito, assim... A gente não acreditamos mais, assim, que tudo é possível, Deus faz por nós, né? Eu sou meio suspeito em dizer, mas como fica um pouco mais fácil, né? Fica mais fácil tomar uma decisão difícil que nem de talvez mudar de ramo de profissão ou de desbravar, então, o empreendedorismo, né? Como fica mais fácil tomar essa decisão quando nós temos uma fé ou como acreditar em Deus, né? Com certeza. Eu acredito muito, né, que nós temos a nossa porcentagem no que fazer, né? Remangar as mangas, realmente fazer. Mas acredito muito quando Deus fala assim, eu bem sei os planos que tem a teu respeito, né? Planos de esperança e de um futuro, né? Não planos de morte. E daí tu olha assim, a Nath desenhando aqui e a Carol desenhando as suas linhas de estudos, né? O dia em que decidiram mudar de profissão ou escolher a faculdade e tudo indo se alinhando, se encaixando para fechar essa parceria tão linda, né? Que tem se fechado, né? Então, como fica fácil quando nós colocamos, né, no controle de Deus? Porque eu falo, né? Eu sou meio suspeito em dizer. Porque muitas vezes a gente observar, né? Porque às vezes Deus ele nos fala de uma forma de um colega. Eu também tive uma auto-incentivadora que sempre me falava, Nath, tu é diferente. Talvez um dia ela assista esse podcast, que é a doutora Milena. Em certas situações, essa doutora ela me diz, Nath, tu é diferenciado. E ela dizia, não, tu tem chance de crescer.
Vai e voa alto, Nath. Corre atrás dos teus sonhos. Ela sempre me falava isso. Então, muitas vezes ela falou no meu ouvido isso. E aí eu comecei, cada dia eu começava a pensar. Quando eu pensava em desistir numa coisa, eu pensava, mas acho que ela tem razão no que ela tá falando, sabe? E assim eu comecei a buscar o que eu queria. Que muitas vezes a gente fica em dúvida. A gente também ficou. Com certeza, quem empreendeu aí deve ter suas dúvidas. Com certeza. Só que a gente não pode deixar nossos medos. Nós temos que ser mais fortes nos nossos medos para chegar onde a gente quer. Né? E é uma escada, né? É uma escadinha. Um consultório não tá assim bonito agora do nada, sabe? Então, cada degrauzinho que vai subindo, que vai conquistando aquelas coisinhas para chegar onde a gente chegou agora, né? Então, não é rápido, não é fácil. Então, é ir subindo cada degrau de cada vez. Um degrau de cada vez, né? O que eu entendo, então, de lição, né? Que eu posso tirar disso é, primeiro, a importância de ter incentivadores. Pessoas que te botam pra cima, né? Pra que voz que tu dá atenção. Porque tem várias vozes, né? Que falam pra gente. Umas negativas, outras positivas. Qual que tu deixa entrar, né? Na tua cabeça faz muita diferença. E o segundo é o respeito ao processo, né? É o que a Carol comentou. Tudo que é sólido leva tempo, né? Tem um trecho na Bíblia que fala que melhor é o fim das coisas do que o começo. Porque abrir um consultório, muita gente abre, né? Como tu falou. Mas o final da história mostra quem se manteve sólido durante uma carreira bem construída e sucedida e quem só foi uma onda de vento, né? Ou uma ideia, uma coisa que a pessoa realmente começou e não continuou, né? Normalmente falta consistência. Então, para esse consultório estar lindo assim, você se mantendo, com certeza vocês têm consistência, né? Nisso que vocês estão fazendo. E isso aí é o que é a lição que eu tiro também, né? Sim. E trabalhar com honestidade, né? Quando tu trabalha correto e honesto, tudo flui, né? Fazer tudo certinho, né? Fazer tudo que nós for fazer pro outro, fazer como se nós estivéssemos fazendo para nós. A gente tem esse retorno quando a gente pensa assim, eu vou extrair esse dente, restaurar esse dente, eu vou fazer como se eu estivesse fazendo para mim. Você tem esse retorno. Quando tu faz para alguém como se tu estivesse fazendo para ti, com certeza vai voltar para ti da mesma forma. Só para reforçar, fica na Lafayette Cruz 260, o consultório, né, da doutora Lagman. Não consigo mais esquecer agora o sobrenome. Eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma pergunta. Vamos lá. Carol, já que todo mundo no teu ciclo de pessoas é protético, é prótese, coisas e tal, como é que é o almoço de vocês no domingo? Vocês ficam falando sobre fulano extraiu... mas ele fez uma extração com pouca lixação. Eu nem sei se é... não sei, eu tô chutando aqui, por favor. A doutora sabe, tá, gente? Eu só tô chutando porque sou leigo. Vocês falam sobre isso durante o almoço de família? Sim, você... inevitável. Eu achei que não. É inevitável, não tem como não falar. A gente acaba falando, sim. Mas não tem aquela regrinha lá de botar a plaquinha, se não se fale de... Meia hora sem falar de odonto, por favor. Não, chega uma hora que a gente fala, deu agora desse assunto, vamos mudar de assunto. Que meu marido não tem nada a ver com a odontologia, Eu já ia te perguntar dele. Ela tem muito a ver com a tua profissão. Com a minha? Claro. Qual delas? Ele é mais ou menos isso também. Ele é músico. Olha só, sério? E o auto-incentivador também, né? Ele é meu maior incentivador. O Gui tá aí, faltam... Mas ajuda ele que nos ajuda, né, Carol? Não acredito, sério? Sim, ele foi um dos meus maiores incentivadores, assim, pra definitivamente abrir o consultório, né? Quando a gente tava lá com uma ideia, vou alugar uma sala. E ele que teve a ideia de construir. A primeira ideia foi dele, assim, que ele tem essa veia mais empreendedora, né? Eu sempre fui um pouco mais medrosa, um pouco mais, assim, e ele que tem essa veia empreendedora. Ele tem um estúdio de música em Porto Alegre, o Estúdio Legato. Então, ele que construiu praticamente o estúdio do zero, assim. O Estúdio Legato? Legato. É Gui? É o estúdio do Gui? Sim! Tu conhece? Muito! Isso aí é muitos anos, isso aí é no Estúdio Legato. Que legal! Muitos anos, nossa! Que vida louca! Que vida louca! Gira, né? Dizem que o mundo é pequeno e o pior é que ele ainda gira. Então ele ainda gira, exatamente. Que legal! Que legal! O Gui é um ser de luz, assim, Sim, incrível. e o Gui é uma pessoa tranquila, perguntava de uma salinha né? Pra ele, é muito tranquilo. Muito tranquilo, né? O que eu admiro no Gui é a tranquilidade, assim, uma pessoa que traz paz. Mas normalmente um é o oposto do outro. Tu não parece ser uma tempestade de furacão, assim. Vocês dois são da paz.
Olha Nós só. dois somos da paz. Uma E casa bem silenciosa, né? E ele é muito, assim, da razão, né? Eu sou mais emoção. E ele não. Ele, do início ao fim, ele dizia, não vai dar certo, a gente vai fazer aqui. Tu não vai pagar aluguel. E aí ele sempre me incentivou, assim, do início ao fim. No final ali, quando a gente tava naquela loucura de obra, era um ajudando o outro a se manter, né? Porque não é fácil uma obra. Então, no final ali, a gente tava um apoiando o outro. Isso foi fundamental para construir o negócio hoje, né? Nossa. O Gui é uma pessoa que realmente, né, pergunta uma coisa e digo, Gui, eu já vim aqui porque eu preciso de uma coisa de ti. E ele tá sempre pronto. Nunca diz não pra ti, sabe? Hoje ele tá de motorista, né? Ele tá sempre pronto pra Ele ajudar tá a aí? gente. Tá aí. Não Eu acredito. quis entrar, mas Podia sobe, deixar. falou, não, tá atrapalhando, Tá né? trabalhando. trabalhando. Aham. Mas não, uma vez a gente trocou essa linha, né? A gente trocou de estúdio. A gente foi de um estúdio pra outro estúdio. Eu acompanhava um cantor chamado Vitor. E aí a gente ensaiava direto lá, né? Só que o valor daquela sala tava desproporcional pro Vitor pagar. Ele trocou de estúdio. Eu falei, cara, só vê se tem outra sala no Legato, né? Deve ter outra sala pra ensaio. E aí ele, não, vou nesse outro estúdio. Daí deu 3 meses, deu super errado no outro estúdio. Fazendo já propaganda pro Gui aqui do Estúdio Legato em Porto Alegre, é maravilhoso. E aí ele mandou uma mensagem pro Gui, ele mandou o áudio, Gui, cara, é uma sala de 45 metros de muito amor, cara. Tem que ensaiar ali. Aí a gente ficou, cara, como é que a gente abandonou esse cara, meu? Aí os outros negócios, pelo amor de Deus, meu. 45 metros de puro amor, Robert. Ele foi ter a sala do estúdio, olha cara. só. O Gui realmente ver. Também ele tem um tratamento tem. O diferenciado Gui, também. ele é bem, Tem. muito. Eu suspeito em falar, né? Pouco tempo que eu conheço o Gui, mas ele conquista a gente, né? Ele conquista. Vocês Aham. são casados há quanto tempo? A gente tá juntos há 17 anos. Uma vida, hein? Sim. Quando tu era modelo Eu ainda. tinha 16, pra falar a verdade. Eu tinha 17 anos quando a gente começou a namorar. Então, eu passei toda a minha faculdade, a gente namorando à distância. Ele já estava em Porto Alegre e eu em Santa Maria. Uau! E aí, foram 4 anos, assim. E aí, depois eu vim para Porto Alegre. A gente morou 8 anos em Porto Alegre. E agora estamos 4 anos em Canoas. Nossa. A gente vai fazer 17 anos ano que vem, em abril. Em abril vocês fazem E isso. pensa em ter filhos? Sim, pensamos. Sim. Eu tô com 33. Então, a gente pensa para talvez ano Essa que parte vem. corta. Essa corta. Não precisava falar, Carol, a idade. Essa corta, Michael. Michael, corta essa. Não. Mas tu falou que tem 40, tu tem 33, vocês estão... Olha, muito... Eu não dava a idade de vocês, de verdade. E eu não sou de ficar elogiando à toa, assim, convidados que vêm aqui. Né, Robert? Eu achei que o Robert tinha 19. É só a mim que eu estava sendo entrevistado, né? Né? Daí tu... É que tu parecia um pouco mais, né? Tá trabalhando, assim, no sol, né? Mas as meninas Meio não, judiado do sol. Não, parece. 33 você pretende ter... 33. Pois é, aí entra uma questão, Carol, da maternidade, né? Sim. Tu se preocupa em relação a isso? Eu tava muito focada no consultório, né? Não tava pensando muito, assim, na maternidade. Mas hoje em dia eu já vejo uma criança e já começa a dar aquela, né? A Aquela Nath vontade. falando. Aham. Tu fala, Nath. Já começa. Fala. A Nath Tu tem filhos. Tenho. Tenho de 10 anos. Um só, de 10. Um só. Olha E aí. assim, ó, nos transforma. É. Eu acho que quando a gente tem filho, assim, a gente se sente completo, realizado. E isso eu digo pra Carol. Nos dá motivo para viver mais. Uau. E nos tornar ainda mais empreendedor, porque a gente tem alguém, porque a gente tem que ensinar, melhorar, né? É muito bom. Eu, assim, sou satisfeita, né? Tô suspeita de dizer, mas sou muito feliz como mãe e muito realizada. E quanto tempo casado você está? 16. Olha, 16 vocês têm anos. quase o mesmo tempo. Olha. juntos, olha aí. Isso eu não Eu vou pra sabia. 17. Mais uma coisa, Mais Ju, uma que coincide. coisa. Viu só? Quando é que é o aniversário? A Carol lembra quem abriu? Eu também em abril que eu casei. Não, olha aí, ó. Meu Deus do céu. Na real, eu noivei em dezembro, mas eu fiz o meu casamento após, né? Casei depois de 10 anos, né? Eu fiquei um tempo juntada e casei em 10 anos, eu casei em abril também. Nath. Olha aí, viu? Tu Em vai fazer abril. 17 anos em Vou fazer. Eu tô Então, com 16, a vou noiva- fazer. Então é exatamente Vocês duas vão fazer igual. 17 anos de Gente, casados. Se juntar namoro e noivado, tudo junto, né? Sim. Sim. A gente Eu conta tudo casei junto. mesmo Tudo 10 junto, anos é. depois que Que eu casei. legal. Gente, mais uma coincidência, Aham. Nath. Olha aí, viu? Viu só? Vocês são muito ligados. Eu até nunca tinha perguntado pra Carol quanto tempo de casada. Não, a gente não sabia mesmo.
Que é a importância, né? De a gente É. poder ter um parceiro, uma parceira, Sim. né? Sim. Que apoie, que ajude, né? Doutora e querida Nath, que é técnica doutora também pra mim. Todo mundo é doutora. Só técnica. Eu gostaria que vocês, para encaminhando nossa conversa, dessem algumas dicas práticas. Assim, olha, na saúde bucal, na higiene bucal, se você fizer isso tantas vezes, você já previne tais e tais coisas. Vocês poderiam fazer uma listinha assim para mim? Para os nossos espectadores, assim, quais são as coisas fáceis que todo mundo consiga fazer, entendeu? E claro, né, gente, vocês devem ter o acompanhamento, Coronel Lafayette Cruz, 260, Estância Velha em Canoas, da doutora Carol e da maravilhosa da Nath, que vai estar lá com um sorrisão, esse sorriso abençoado dela junto conosco, né? Mas se você previne em casa, tem algumas dicas também, e vai na clínica para que tenha um atendimento especializado nisso também, né? Não é porque tu toma Dorflex em casa que tu não precisa fazer um check-up lá no clínico também, sempre, né? Então, quais dicas seriam essas? O que eu vejo muito, assim, que os pacientes chegam no consultório e não sabem que deveria ser feito. Usar escova macia ou extra macia. Os pacientes acham que quanto mais dura for a escova, mais vai limpar o dente. E, na verdade, é o contrário. A escova ela precisa ser macia para não prejudicar a gengiva. Quanto mais dura for a escova, ela vai causar uma retração gengival. A gengiva vai retraindo mesmo e vai começando a aparecer a raiz do dente, que a gente chama de recessão gengival, né? Então, que hoje em dia também já é tratado como doença mesmo, porque vai expondo a raiz do dente a um ponto que tem que ser restaurado, começa a virar uma doença mesmo. Então, é uma das causas que pode ser evitado em casa, né? Eu não sabia, eu sou dessas pessoas que não sabia, viu? Eu também, por isso que eu tô aqui. É o tipo da escova, que tem que ser macia ou extra macia. Jamais usar escova dura, nem média. Então, essas escovas não são boas para escovação. Movimento circular, não escovar forçando ali. Que a gengiva ela tem que ser tratada com muita delicadeza. Ela não pode ser forçada ali, né? Então, é uma das coisas que eu vejo que os pacientes erram muito, né? Eles chegam lá, eu achava que tinha que ser dura, né? E não, é o contrário, tem que ser macia. Uau. E escova com muita força, né? Muita força. Aí quando sabe que vai no dentista, então, quer limpar tudo que não limpou nos últimos 6 meses, aí escova, vem aquela gengiva já inflamadinha, tu já olha assim e fala assim, ó, tu tentou, né, limpar hoje tudo que tu não limpou nos últimos 6 anos, achando que eu não ia ver, né? Fio dental. Fio dental? Usar. Todos os dias. Todos os dias, uma ou 2 vezes por dia, né? O ideal seria cada refeições, mas a gente sabe que ninguém não fazem. Então, pelo menos uma vez por dia. E à noite, e bem passado em todos os dentes. Né? E com cuidado também, entrando, né, em todos os dentes, mas não com força para machucar os dentes. Mas tem que usar todos os dias fio dental. Isso. Escovação, né, que isso é básico. 3 vezes ao dia, no mínimo. Evitar açúcar. Isso. Evitar açúcar, né? Porque também pode escovar. Se tu comer muito açúcar, vai ter problema com a cárie, né? O açúcar tem que ser evitado. Comer com moderação. Visitar o dentista. Sim. De 6 em 6 meses. Lafayette. Principalmente se for na Lafayette. 260. Aí, 260. 260, né? Com a doutora Caroline. Então, eu acho que isso aí fica uma das dicas básicas, né? Tem A limite de prevenção. escovação? Tem que fazer a prevenção, gente. Que é a ir ao dentista. Sim. Que o pessoal não vai. A limpeza, né, no dentista, a profilaxia, ela é muito importante porque a placa bacteriana a gente consegue tirar com a escovação. Mas quando ela vai endurecendo e vai virando tártaro, isso a gente não consegue tirar com a escovação. Então, a gente precisa ir ao dentista de 6 em 6 meses para remover esse tártaro. Ele acaba sendo, principalmente na parte de dentro aqui dos dentes, onde a gente tem uma glândula salivar que vai endurecendo esse tártaro, é muito comum os pacientes terem tártaro nessa região. Então, de 6 em 6 meses, tem que fazer essa remoção de tártaro no dentista. Que é um tártaro que tu não vai conseguir tirar com a escova de dente. E pasta de dente, essas que eu vejo super caras, tem umas de R$80, assim, adianta ou é a mesma coisa que é normal? Nossa, não sei essa de R$80. Eu fui numa farmácia, então tô indo na farmácia errada. Eu fui numa farmácia com uma que era não sei o que, previne isso, previne aquilo, limpeza, branqueamento, clareamento junto, tudo meio junto, meio mágico, assim, só que era uma pasta de dente de, sei lá, 80 exagerei, Tudo mas era junto e não dava nada. R$39, assim, uma pasta de dente. Sim, pasta de dente tá muito caro mesmo hoje em dia.
Eu recomendo... Tem diferença? Compro essa, aquela? Sim, tem algumas diferenças, assim, de composição, mas qualquer uma delas vai fazer o básico, que é remover a placa bacteriana. É isso que o creme dental precisa fazer, e ele precisa ter flúor, que é para fazer a remineralização do dente. Então, ele precisa ter o flúor e precisa fazer essa remoção mecânica, que tu vai fazer com a escova e a pasta de dente. Então, teoricamente, qualquer uma delas já resolve. Muito bem. Então, só a última dúvida. Tem problema se eu escovar mais do que 3? Porque tem gente que diz que tira, acho que o esmalte. Isso é lenda? Ou é verdade? O esmalte dos dentes ou não? Se tu escovar com aqueles cremes dentais abrasivos, que tem partículas, não é bacana tu escovar muitas vezes. Inclusive, eu indico escovar com esses cremes dentais dia sim, dia não, com esse que é abrasivo, que tem aquelas partículazinhas. Sim. E ele pode sim causar uma abrasão ali no dente e acabar removendo um pouco do esmalte, sim. Mas, claro, se tu forçar muito a escova, se tu não usar da maneira correta. Agora, se tu usar um creme dental normal ali, tu pode sim escovar mais vezes, tendo esses cuidados, né? De não forçar, de não apertar muito. Então, pode. Mas o ideal ali, 3 vezes a cada refeição, tá mais que suficiente. Muito bem. Gente, muito obrigado por essa conversa maravilhosa que a gente teve. Nath brilhantou demais aqui. Doutora Carol Lagman, muito obrigado por estar aqui. Saber que ela ainda é a parceira do Gui ainda me deixou muito mais contente. Fiquei extremamente mais feliz, assim, de saber. Muito, muito legal. Que legal. Queria agradecer a vocês, foi uma honra, viu? A gente poder ter essa conversa, esse bate-papo, né? Principalmente porque o consultório da doutora, né, Carol, é um apoiador do PodSante, então nós todo episódio divulgamos aqui, nós confiamos, o Robert foi lá, eu estou mais tranquilo agora para ir lá, depois de hoje. Não queria ir, né? Não, fiquei com Fugindo. medo, porque eu tenho medo, né? Porque a boca é uma coisa assim, é o que a doutora falou, ela é uma coisa... tu se expõe muito quando tu abre a tua boca, sabe? Pra outra pessoa. Sim. Porque tu expõe irregularidades, tu expõe descompromisso, tu expõe teu desleixo, tu expõe tudo, né? E a pessoa vai ver aquilo ali, né? Porque... Então, dá um medo, né? Mas agora eu tô muito mais tranquilo. Mas o Robert e eu apoiamos, validamos Coronel Lafayette Cruz, em Canoas, 260, consultório da doutora Carol Lagman, que vai ter também a nossa técnica Nath lá apoiando e cuidando, né, das pessoas, dando oi, dando tchau, com um sorrisão. A gente também tá com o nosso harmonização, né? Que a gente acabou não falando, mas Não a gente tem essa falamos, parte também. tem. Falamos logo no Ficamos começo com um o segundo pouquinho. podcast, né? É, Por que não? E a Vocês gente podem. vem pra falar aí pra mulherada que quer ficar linda. Vem com o Gui, vem com o Gui. Jovem. Vou trazer ele. Robert, despede pra gente. Sim, quero agradecer, então, né? Já fiz as agradecimentos finais, mas quero agradecer a coragem de vocês estarem aqui, né? Compartilhando da história de vocês. Como eu falei no início, Porção Dobrada, com certeza aqui foi muito bom conhecer o quanto a sintonia de vocês. Isso é lindo demais. Continuem assim, né? Fortalecendo mais esses laços e que a empresa de vocês venha fluir cada vez mais e mais. Então, nós ficamos por aqui. Eu quero te pedir, você que está nos assistindo, curta, compartilha com o maior número de pessoas. Aquelas pessoas que têm medo sobre dentista, você tem a oportunidade de conhecer aqui a Carol e a Nath, que são excelentes profissionais que estarão de braços abertos a te receber lá na sua clínica. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.